Pessoal, vamos lá. Nesse bloco eu estarei falando de pH. Para você que não sabe o que é pH, potencial de hidrogênio é quanto uma substância pode liberar hidrogênio ou reter hidrogênio. Isso, para você que é cabeleireiro, está na área de estética e tudo mais, é muito importante saber essa equação e entender o que é pH. Muita gente não consegue entender. A escala de pH, ela vai do 0 até 14. Variando da seguinte maneira: abaixo de 7 eu encontro substâncias ácidas, acima de 7 substâncias alcalinas, ok? Já que o tema é cabelo, qual é o melhor pH para um cabelo saudável? pH 5, tem uma variável de 5.3, 5.7 a 4.2, mas vamos fechar no 5 para ficar fácil você entender. O que é pH? Potencial de hidrogênio. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira, para você ter um conceito já muito claro sobre isso, pH 0, o que tem pH 0? Exemplo, ácido clorídrico. Eu posso aplicar ácido clorídrico na pele, no cabelo ou na unha ou qualquer parte do corpo? Não. Assim que entra em contato, ele causa uma corrosão extrema, ferida, leva até a morte imediatamente, porque o pH dele é extremamente baixo, ok? Aí eu tenho aqui soda cáustica, hidróxido de sódio, extremamente corrosivo, usado para limpeza, usado para fazer sabão e várias outras coisas. O pH 14, extremamente alcalino. E se a soda cáustica cair na minha pele? Ela queima, cria ferida imediatamente. E se a soda cáustica cair no meu olho? Deixa cego, extremamente agressivo. Mas olha o que é entender o pH. Imagina vocês eu adicionar 500 ml de ácido clorídrico junto com meio quilo ou 500 gramas de soda cáustica. O que vai acontecer quando eu misturar tudo isso? Ah, vai explodir? Não. Vai acontecer uma reação de aquecimento chamada pirogenia. Ela vai aquecer, depois de alguns segundos, ela para de reagir e estabiliza. O que eu tenho a partir daí? Uma substância idêntica à lágrima que sai do seu olho. Idêntica ao soro que aplicam na nossa veia quando você vai para o hospital. Então, extremamente nocivo, extremamente nocivo. Quando eu tenho a equalização dos dois, e o pH dos dois acaba girando em 7, neutro, pH neutro. Os colírios que você usa no olho são feitos dessa maneira. Ácido clorídrico adicionado com soda cáustica, estabilização, por quê? Por que se faz isso? Uma mera curiosidade. Porque dentro do ácido clorídrico são pouquíssimas bactérias que conseguem sobreviver. Dentro da soda cáustica, são pouquíssimas bactérias que conseguem sobreviver. Misturando os dois, eu tenho uma água, um soro, um líquido base extremamente neutro e esterilizado automaticamente. E no cabelo humano, como é que funciona a classificação dos cosméticos? Tudo que é ácido trata o cabelo. Tudo que é alcalino modifica. Guarda isso na sua cabeça. Exemplo, condicionador de cabelo, 4.3 o pH. Shampoo hidratante, 6 o pH, de 5,5 a 6. Selante, 3 pH, 2. Progressivas com formaldeído, 1, 1,5, 2. Creme sem enxágue, 3 a 4. Shampoo de tratamento, 6 a 6.8. Então ele permanece na classificação ácida. Shampoo anti-resíduo. Opa, agora eu vou modificar o cabelo, ele vai inchar. Shampoo anti-resíduo, pH 8. Coloração, pH 9. Relaxamento à base de amônia, 10 a 11. Escovas progressivas sem formol, chega a 11. Relaxamentos, guanidina só de lítio, 12. Então, chega no 12. Você percebe que tudo isso... Shampoo anti-resíduo, muda o cabelo? Sim, ele fica limpo e áspero. Coloração, muda a cor. Relaxamentos, deixa ele liso, assim por diante. Então, acima de 7 neutraliza, abaixo de 7 trata. Uma outra curiosidade bastante interessante, shampoo infantil, aquele que você pode usar num bebê recém-nascido. Qual o pH dele? Muita gente pensa que é neutro. Não, não é. Não é neutro.
Esses shampoos são desenvolvidos para a seguinte maneira: o pH que estiver na pele, ele vai junto. Exemplo, se uma criança usa, um bebezinho usa aquele shampoo infantil, quando ele pega na pele, se a pele da criança está com pH 6, ele baixa para 6. Se partes do corpo do bebê está pH 8, ele mantém em 8. Se o olhinho do bebê, a lágrima, está em pH 4, ele consegue baixar para 4. Na pele do bebê, em algumas áreas, o pH está em 9, ele sobe para 9. É só uma curiosidade. O shampoo é formulado, nesse caso, para acompanhar o pH. Por isso, o pH fisiológico. Já os demais componentes cosméticos têm pH fixo. Vamos falar mais um pouco agora de cálculo de pH no fio de cabelo. Pessoal, falando de pH, temos que entender a questão fio de cabelo. É importante salientar que a estabilização do pH é o primordial para um tratamento e manutenção e até preservação do fio a longo tempo funcionar. Se eu não souber isso aqui agora, esse cálculo de pH, eu não conseguirei exercer um bom trabalho e um bom tratamento no cabelo. Vale salientar também que o pH ideal para o fio é entre 5 e 5,5 ou 6 até. Então você vai perceber a seguinte situação. Aqui eu desenho um grande fio de cabelo, para exemplificar. Vamos supor que você tem um cabelo bastante grande. O que acontece com ele? Perto da raiz, devido à oleosidade do fio, o próprio ácido que tem dentro da pele, ele mantém o pH entre 5 e 6, na raiz do cabelo. Conforme o cabelo cresce e se distancia do ponto de saída dele, ele perde completamente a possibilidade de controlar o pH. Porque o que controla o pH é a oleosidade que sai da raiz. Se essa oleosidade chegar até a ponta, tudo bem, ela é projetada para manter o cabelo ácido. Mas aqui vamos lá, vamos supor que uma amiga, uma conhecida, uma cliente sua, tem o cabelo dessa forma, raiz normal e raiz oleosa. Perto da raiz, 3 ou 4 centímetros, está tudo normal, o cabelo tem brilho. O brilho identifica pH baixo, é isso que a gente precisa. A partir daqui, dessas 5, 6 centímetros, eu começo a perceber que o cabelo não tem brilho mais. Então o pH aqui já está em 6,5 ou mais. Ok? Aqui, da metade do cabelo, distância de 20 centímetros da raiz do cabelo, eu percebo que ele está totalmente opaco. pH 8. Ele já começa a se transformar em áspero. Abaixo disso, eu percebo que o cabelo, quando eu passo a mão, por exemplo, aquela situação, cabelo comprido, eu passo a escova, o pente ou os dedos, ele vai até aqui, a partir daqui começa a enroscar. Então, a partir desse momento, o pH está em 10. E se tiver um pH mais alto que isso, a cliente fala para você, olha, quando eu passo o pente, eu passo a mão, o cabelo estando seco, começa a quebrar pedacinhos. Então o pH aqui pode chegar a 11 ou 12. A partir desse momento o cabelo literalmente esfarela. E como é que eu passo a controlar isso aí? Como é que eu posso fazer uma redução de pH? Que esse é o tema. Primeiro eu tenho que conhecer o pH do cosmético que eu esteja usando. Existem várias empresas responsáveis que colocam logo no rótulo pH tanto, pH tanto. Isso você vai observar e entender o seguinte, como é que funciona isso aí? Vamos supor que essa cliente nos procure e quer um tratamento no cabelo. Primeira coisa que eu vou fazer é lavar o cabelo. A lavagem ainda não se conta muito, porque o shampoo é feito para ter o pH próprio e mexer o mínimo possível na raiz, em qualquer parte do cabelo. A tendência não é estragar o cabelo, não é abrir a cutícula desnecessariamente. Por isso, o shampoo anti-resíduo, ele abre a cutícula, porque o pH dele é 8. Mas quando falamos em tratamento, a maioria dos shampoos tem um pH 6,8. Lavei o cabelo, enxaguei muito bem. A água tem, por exemplo, a água tratada tem pH 6,2 a 9, então mantém quase que a mesma proporção. Agora vamos para o tratamento em si. Exemplo, num tratamento eu aplico queratina no fio. A cliente, qual a principal queixa? Cabelo quebrando. Aí o que acontece? Apliquei a queratina. Não sei se você sabe disso. Queratina e colágeno são inertes, ou seja, eles não têm a capacidade de subir ou abaixar o pH.
Então, se o fio de cabelo está em pH 8, ele mantém em 8. Se o fio de cabelo está em pH 10, elas mantêm em 10. Se está em 5, mantém-se em 5, não altera. Ele reconstrói, mas não altera. A partir do momento da máscara de hidratação, agora começa a nossa conta. Como? Lavei o cabelo, borrifei queratina, sequei, vou aplicar uma máscara de hidratação. Agora começa assim. Vamos supor que a sua máscara de hidratação tem um pH, por exemplo, 3,8, 3,5. Vamos colocar 3,8, que é o mais corriqueiro nas máscaras de hidratação. Como é que eu calculo agora o cabelo? pH 6. Apliquei a máscara, 6 mais 3,8. Nessa parte do cabelo, 6,5. 6,5 mais 3,8. pH 8 mais 3,8. pH 10 mais 3,8. pH 12 mais 3,8. Espera aí, eu somo e aí? Vamos para o resultado. 6 mais 3,8, 9,8. Mas fica nisso? Então subiu o pH? Espera aí. São dois componentes. Somei os dois. Agora eu divido por 2. Porque eu tenho o pH do cabelo mais o pH da máscara. 9,8 dividido por 2 dá 4,9. Chegou num pH legal? Chegou. Está abaixo de 5. 5,5 mais 3,8. Só retificando isso. 6,5 mais 3,8. Por exemplo, 9, 13, 10,3 divide por 2. Então, pH 10,3 dividido por 2, 5,1. Tá dentro do que eu esperava? Está em 5, tá bom? 8,0 mais 3,8. 8 mais 3,8, 11,8. Dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque aqui eu tenho que considerar o pH do fio e o pH do produto. 11,8 dividido por 2. 5,5 mais 4, 5,9. Bom, está muito próximo do 6. Vai ficar macio e hidratado, mas o brilho já começou a ir embora. E aqui, pH 10, 10 mais 3,8. pH do fio de cabelo, pH do produto. 13,8 dividido por 2. Seria 6,5 mais 4. 6,9. Já passou muito do 5. Já não tem brilho, começou a ficar áspero. E a ponta 12? 12 mais 3,8. Somando os dois, 15,8. 15,8 dividido por 2 dá 7,5, 7,9. Ou seja, já passou e já está alcalino. Ficou alcalino? Poxa vida. O que acontece agora? 7,9. Bom, agora o cabelo já está alcalino. Mesmo enxaguando, o cabelo continua áspero. A máscara que você colocou, repôs alguma coisa? Repôs. Mas ela vai ficar áspero e a cliente vai falar, poxa, continua áspero. E quando o cabelo secar, pode continuar quebradiço. Então, o que eu faço a partir daí? Já que eu apliquei a máscara e o pH ficou bom daqui até aqui, mas a ponta ainda está faltando alguma coisa. Eu posso, uma dica muito importante, antes de enxaguar o cabelo, se você aplicar condicionador por cima, o que acontece agora? Bom, a máscara chegou no pH 7,9 aqui, 6,9 aqui, 5,9 aqui, 5,1 aqui. E se eu aplicar o condicionador dessa parte para baixo, antes de enxaguar a máscara, o que acontece aqui? A partir daqui, qual pH residual eu tenho? Esses aqui. Qual o pH do meu condicionador? Normalmente os condicionadores têm o pH 5,5. Vamos fazer mais conta de novo. Aqui chegou no 5,1. Eu aplico um condicionador de 5,5. 5,1 mais 5,5, 10,6.